Graça e paz. Essa é a segunda parte do vídeo sobre os efeitos que o Senhor Jesus Cristo trouxe ao vir a esse mundo. Hoje é 25 de dezembro de 2020, dia de Natal, e no primeiro vídeo nós falamos sobre algumas evidências que mostram que a presença dele no mundo realmente trouxe grande diferença para a humanidade. Nós vamos dar sequência. Eu quero falar sobre uma frase do Dr. D. James Kennedy, que foi pastor na Flórida de uma igreja presbiteriana, e ele já está na glória, e ele escreveu muito sobre a influência do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Alguns dizem que o Dr. D. James Kennedy é provavelmente o pastor presbiteriano mais ouvido na história mundial. E ele diz assim em seu livro, que desde que o cristianismo apareceu no mundo até o dia de hoje, ele se tornou um poder mundial. No sentido de influência, aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer como Filho de Deus, influenciou os homens para que tivessem vida eterna. Mas a sua presença também influenciou a transformação da história mundial. E ele contribui dizendo: a mensagem de Cristo influenciou a paz em meio à violência. Centenas de milhares de escravos gladiadores morreram nas arenas romanas. Na época de Roma, haviam as batalhas dos gladiadores e a gente tem um pouco de informação de como eram essas batalhas e a influência da fé cristã trazendo fim nesse tipo de diversão para aquelas pessoas daquela época. Quando um dos oponentes imobilizava o outro com a ponta da espada, olhava para César, o imperador, que geralmente lhe dava o sinal negativo com o polegar. A seguir, o gladiador vitorioso cravava sua espada no perdedor e a multidão vibrava. O maior espetáculo de sangue foi quando o imperador Trajano proporcionou um espetáculo em que 10.000 gladiadores foram mortos no período de apenas 4 meses. Como foi o fim das lutas de gladiadores na antiguidade, no Império Romano? Bom, a história diz que um dia um cristão chamado Telêmaco saltou para dentro da arena e separou 2 gladiadores visando o bem-estar deles, para que eles não tirassem a vida um do outro. E quando ele pulou para separar esses 2 gladiadores que lutavam, um deles pegou a sua espada e passou em Telêmaco. Ele caiu e morreu na arena, tentando separar aqueles 2. Mas a multidão que observava, ao invés de vibrar, ficou em silêncio e saíram um a um. E diz a história que não houve mais a luta de gladiadores. Não somente a luta de escravos, mas a violência em geral, como o canibalismo, também foi tocado pelo Senhor e passou a não ser mais uma prática encontrada como era no passado. Nós temos aqui o relato de durante a Segunda Guerra Mundial. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, na ilha do Pacífico, um soldado americano encontrou um nativo que falava inglês e trazia consigo uma Bíblia. O soldado apontou para a Bíblia, sorriu astutamente e disse: nós, pessoas cultas, não colocamos mais muita fé nesse livro. O nativo sorriu e disse: bem, que bom para você que nós tenhamos fé nele. E batendo na barriga, disse: caso contrário, você estaria aqui dentro agora. Que sorte teve esse soldado, porque graças ao Evangelho ter chegado naquela ilha, aquelas pessoas que praticavam no passado o canibalismo não praticavam mais, senão ele não estaria vivo. Muitas cidades antigas tinham do lado de fora dos muros repositórios de corpos mortos, cozidos para alimentar os mais pobres. Em muitos lugares onde o Evangelho não era conhecido, as pessoas
comiam seus semelhantes na terrível ilusão de que assim triunfariam sobre seus inimigos e incorporariam sua força. Mas o Evangelho foi chegando nesses lugares remotos e essa prática foi perdendo sua força. E o que podemos dizer das crianças? As crianças hoje são respeitadas e amadas, mas não era assim antes do cristianismo. Os pais, no passado, abandonavam praticamente todos os bebês deformados. Muitos pais abandonavam seus bebês se fossem pobres. Muitas vezes abandonavam as meninas porque as mulheres eram consideradas inferiores. No início do século XIX, um Instituto Oriental da Universidade de Chicago fez algumas escavações em Samaria, nas ruínas de um templo de Astarote, esposa do deus Baal, e acharam muitos jarros contendo despojos de crianças sacrificadas no dito templo. Os profetas de Baal e de Astarote eram assassinos oficiais de crianças. E no período romano também nós temos alguns relatos. Por exemplo, um pai romano podia açoitar seu filho, casá-lo, divorciá-lo, mutilá-lo, quer dizer, cortar parte do seu corpo, vendê-lo como escravo ou matá-lo. Quintiliano, que é um escritor romano, diz que matar um homem era crime, mas os filhos era uma bela ação. Tácito, que foi um escritor romano, diz que muitas crianças eram levadas pelos pais no primeiro dia de vida para serem abandonadas na encosta de uma montanha, expostas às feras ou a pessoas estranhas que vagavam às escuras para se apoderarem dessas crianças, para dar um destino ainda mais perverso e cruel e, no final, a morte. Muitos pegavam essas crianças também e faziam delas escravas. Jesus tomou uma criança nos braços e a abençoou, e o infanticídio desapareceu do mundo. Se hoje as crianças são bem tratadas, agradeçamos ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos da mulher, a mulher foi elevada ao mesmo nível de tratamento que os homens. Nas culturas antigas, a esposa era propriedade do marido. Aristóteles disse que a mulher estava em algum lugar entre o homem livre e o escravo. Platão ensinou que se um homem vivesse covardemente, seria reencarnado como mulher. Se ela vivesse covardemente, reencarnaria como um pássaro. Charles Spurgeon, que foi pastor no século XIX, na Inglaterra, foi um pastor batista. Sua igreja era considerada a maior igreja no século XIX. Ele contou sobre uma mulher hindu que disse a um missionário cristão: certamente sua Bíblia foi escrita por uma mulher. Por quê? Ele perguntou, o missionário. Porque diz tantas coisas boas para as mulheres, nossos sábios nunca se referem a nós, a não ser para nos repreender. Nós sabemos que a mulher, onde o Evangelho não chegou, ela ainda é desconsiderada. Mas onde o Evangelho chegou, ela passou a ser vista como muito valorizada por Deus. E quando falamos sobre os escravos, no passado a escravidão, como era a escravidão, por exemplo, no Império Romano, os escravos, só no Império Romano, a metade da população era de escravos. Um cidadão romano uma vez mandou matar 600 escravos por causa da morte de um homem. Outro mandou matar um escravo para divertir um hóspede que nunca tinha visto ninguém morrer. Imagine, uma pessoa
dizer que nunca viu alguém morrer. Ela está na casa de um homem que tinha muitos escravos. E de repente você nunca viu alguém morrer? Ele chama um escravo, mata o homem na frente daquele hóspede só para dizer para ele: agora você já viu alguém morrer. Assim era o comportamento do ser humano para o seu próximo. É claro que a gente ainda vê muita covardia, mas nós estamos falando de algo que era oficial, algo que era permitido, ter escravos. E qual foi a causa da extinção da escravidão? Por exemplo, no passado, nós sabemos a influência da carta de Paulo a Filemão, em que ele falava de Onésimo, aquele escravo que se converteu quando Paulo estava preso. E muitos pensam que no passado foi o escrito de Paulo, e nós estamos falando da influência de Cristo através de um dos seus servos, que trouxe essa consciência da libertação. Agora, os portugueses e os espanhóis ressuscitaram a escravidão tempos depois, séculos depois, que houve necessidade da libertação dos escravos, como houve aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E a escravidão voltou à tona séculos depois. E como foi extinto? Nós temos, por exemplo, a influência na Inglaterra, que foi o país que, através da influência do Evangelho, libertou os escravos. E nós vemos, por exemplo, John Newton, que foi aquele homem que fez o famoso hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça. E esse homem que tinha um navio de escravos, ele levava a sua carga de ser humano, era assim que era tratado, e através de lutas tribais na África, alguns eram vendidos quando perdiam a batalha e eram levados como escravos para serem distribuídos em vários lugares. Bom, esse homem teve uma influência da palavra de Deus, assim como outro homem que viveu na Inglaterra, que foi William Wilberforce, que foi um estadista inglês, que foi influenciado pela pregação dos metodistas, e Wilberforce se converteu, John Newton se converteu, e os dois trabalharam pela libertação dos escravos na Inglaterra. E isso foi uma influência também para a América do Norte, quando o presidente Abraham Lincoln, que era metodista, lutou pela libertação, quer dizer, uma guerra foi feita, a Guerra Civil Americana, para libertar os escravos, e isso também influenciou o Brasil. Então, se os homens hoje são livres, devem agradecer a quem? A Jesus Cristo, por causa da influência dos seus servos que trouxeram a libertação dos escravos. E o que falarmos, por exemplo, das universidades, Princeton, Yale, Oxford e Harvard. Harvard, por exemplo, foi fundada por John Harvard, que foi um ministro que foi o que primeiro doou para a biblioteca dessa grande universidade, e as pessoas desejam estudar em Harvard como sendo a mais importante, né? E tanto Harvard como tantas outras universidades nos Estados Unidos fazem parte desse bloco de grandes instituições, mas as pessoas sabem de Harvard como uma grande universidade e as pessoas desejam estudar lá. Como vieram surgir essas universidades? Pela influência também do Evangelho. Quem sobe às favelas ou cuida dos doentes, tem sido tarefa dos cristãos cuidar da escória da humanidade, das pessoas que são abandonadas e largadas. Ora, tudo isso nos faz enxergar que se não fosse a presença do Senhor Jesus Cristo, nada disso aconteceria. Se hoje nós desfrutamos de liberdade, se hoje a mulher é valorizada, se hoje a criança é valorizada, se hoje não existe a escravidão, tudo isso e tantas outras coisas mais devem ser atribuídas ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, que nós possamos agradecer a Deus por enviar o seu presente até nós. Feliz Natal a todas as pessoas e agradeça a Deus pelo Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe a todos.